Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atravessar a vida como se tivessem em mãos um mapa secreto, enquanto outras se perdem repetidamente nos mesmos becos sem saída? E se eu dissesse que existe um código antigo, guardado por eras nas palavras de Thoth, o escriba dos deuses, e de Hermes Trismegistos, o senhor do tempo, que revela como alinhar sua existência com as leis universais? Hoje, aqui e agora, você vai descobrir como vencer na vida aplicando as 7 leis herméticas. Um conhecimento tão antigo quanto as pirâmides, mas tão atual quanto a respiração que agora atravessa o seu corpo. E no final deste vídeo, eu vou compartilhar com você uma técnica profunda, rara e transformadora, capaz de ativar em sua vida essa sabedoria ancestral. Mas antes, é importante sentir o mistério, pois aquilo que você está prestes a escutar não é apenas filosofia, não é apenas espiritualidade. É o eco de uma memória arquetípica que vem dos templos do Egito, da geometria sagrada inscrita na tábua de esmeralda, das palavras enigmáticas que ecoaram entre sacerdotes estelares e buscadores da verdade. O todo é mente. O universo é mental. Essa primeira lei, conhecida como mentalismo, já revela que sua vida inteira não é uma batalha de forças externas, mas um campo vibracional moldado pelo que você pensa, imagina e sustenta dentro de si. Pense por um instante. Quantas vezes você lutou contra as circunstâncias, acreditando que era vítima do acaso, sem perceber que o verdadeiro campo de batalha estava na mente? A maioria vive assim, presa em padrões inconscientes, reagindo como se fossem apenas peças num tabuleiro invisível. Mas Thoth ensinava que o ser humano não é joguete, é coautor, é escriba da própria história no livro cósmico. E aqui surge a primeira grande revelação. Vencer na vida não significa conquistar algo fora de si, mas reescrever sua narrativa a partir da consciência desperta. Você consegue sentir a inversão desse paradigma? Porque não se trata de acumular vitórias externas, mas de habitar a lei da correspondência. O que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima. Já percebeu que suas pequenas ações diárias são reflexos de algo muito maior, que se desenrola no invisível? Quando você muda sua vibração interna, a correspondência no mundo exterior começa a responder. Isso explica por que algumas pessoas atraem oportunidades sem esforço aparente. Elas vibram em sintonia com aquilo que desejam manifestar. Mas veja, a maioria se perde porque busca controlar apenas o externo, sem tocar a raiz. É como regar as folhas secas de uma árvore, esquecendo as raízes. Você já tentou mudar hábitos sem compreender os padrões invisíveis que os sustentam? Esse é o desvio da multidão. O verdadeiro iniciado hermético olha para dentro, compreende a correspondência, sente a unidade entre microcosmo e macrocosmo. Ele sabe que sua vida é um espelho e que cada reflexo é um convite para observar a mente, a emoção, a memória ancestral que pulsa dentro de si. E quando você começa a perceber isso, algo muda na sua respiração, na sua percepção de tempo, até no seu corpo. É como se uma chave vibracional fosse girada dentro de você. Porque as 7 leis não são apenas conceitos intelectuais, são ritmos, pulsares, movimentos que atravessam a vida em cada detalhe. A lei da vibração, por exemplo, mostra que nada está parado. Cada pensamento, cada palavra, cada olhar carrega uma frequência. Se você vive em tristeza, sintoniza ondas baixas. Se cultiva imagens internas de gratidão e clareza, você começa a acessar ondas mais sutis que abrem portas inesperadas. Já percebeu como seu humor pode alterar a forma como as pessoas te tratam no mesmo dia? Já notou como um único pensamento repetido pode mudar o rumo de uma semana inteira? Isso não é acaso, isso é vibração. Os antigos já sabiam disso, e hoje a neurociência começa a mapear como pensamentos e emoções alteram a química cerebral, a ressonância do coração,
o campo magnético do corpo. Estamos apenas confirmando com máquinas o que mestres como Hermes Trismegisto já declaravam: nada repousa, tudo se move, tudo vibra. E então surge a lei da polaridade. Quantas vezes você acreditou que algo era o fim, mas percebeu mais tarde que era o início? A polaridade mostra que os opostos não são inimigos, mas faces de uma mesma moeda. Luz e sombra, calor e frio, alegria e tristeza. Tudo é expressão de uma mesma essência em graus diferentes. Isso muda tudo, porque quando você compreende a polaridade, deixa de lutar contra a escuridão e passa a ver nela o germe da luz. Essa é a alquimia espiritual que transfigura dor em sabedoria, perda em renascimento, limitação em expansão. Pense em suas próprias experiências. Aquelas que mais doeram não trouxeram em algum momento uma semente de transformação? Quantas vezes uma queda não revelou um novo caminho? É isso que Hermes chamava de sabedoria do paradoxo. E quando você entra nesse campo, percebe que vencer na vida não é eliminar os opostos, mas dançar com eles, reconhecendo que o frio convida ao fogo, que a noite anuncia o amanhecer. E então vem a lei do ritmo. Tudo flui, tudo tem suas marés. Já percebeu como há momentos em que tudo parece se alinhar e outros em que tudo parece se dispersar? Esse é o ritmo universal, e resistir a ele é como lutar contra a maré. A maioria sofre porque acredita que precisa estar sempre no auge, sempre em crescimento linear. Mas o universo se move em ciclos. Até as estrelas nascem, brilham e se apagam para renascer em outra forma. Quando você compreende o ritmo, começa a surfar as ondas em vez de se afogar nelas. A lei de causa e efeito aprofunda ainda mais esse entendimento. Nada é por acaso. Cada pensamento, cada ação é uma semente lançada no tecido invisível do universo. Não se trata de punição ou recompensa, mas de ressonância. A cada instante, você está escrevendo no livro cósmico com a pena de Thoth, o guardião dos registros. Aquilo que você coloca em movimento retorna, e compreender isso é assumir o sacerdócio estelar da própria vida. E por fim, a lei da geração. Tudo no universo gera, tudo é fecundação de ideias, imagens internas, símbolos. Quando você deseja algo e sustenta essa imagem em sua mente profunda, você está gerando, nutrindo no ventre da consciência uma semente que cedo ou tarde encontrará solo fértil para florescer. Isso é criação consciente. É assim que se vence na vida, não apenas reagindo ao que acontece, mas cultivando dentro de si o que deseja ver manifestado. Veja como tudo se conecta. Mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito, geração, são 7 chaves para abrir os portais de sua própria existência. E Thoth, Hermes Trismegisto, o escriba celestial, o guardião do tempo, deixou esse mapa como quem deposita no coração humano um código de sabedoria eterna. Você não precisa mais caminhar perdido, preso em padrões herdados. Você pode aqui e agora começar a alinhar-se com essas leis universais e sentir que a vida responde de forma nova, quase mágica, mas não no sentido ilusório, e sim no sentido da verdadeira linguagem dos deuses, que se expressa em cada detalhe do universo. E mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg, porque quando você atravessar essas leis, não apenas como conceitos, mas como experiências vivas, perceberá que há um mistério ainda mais profundo, algo que está escondido atrás do véu da mente comum. E quando esse véu cair, você compreenderá que vencer na vida não é uma questão de esforço, mas de sintonia com a própria essência do todo. O caminho hermético não é linear, é como um rio subterrâneo que flui silencioso, mas poderoso, atravessando camadas de consciência que poucos ousam explorar. Imagine-se descendo por esse rio, sentindo cada ondulação interna, cada corrente de pensamento que se movimenta no invisível. Thoth, o escriba dos deuses,
observava cada alma como quem lê uma página de luz escrita em símbolos eternos, e nos lembra que tudo aquilo que você percebe como caos contém dentro de si um padrão sutil. Esse padrão é a assinatura do todo, que se manifesta em ciclos, formas, repetições e variações infinitas. Você já sentiu que certos momentos se repetem em sua vida como se fossem ecos de memórias ancestrais? Esse é o ritmo do universo, lembrando que você faz parte de um movimento maior, que cada decisão ecoa no campo invisível de possibilidades. A consciência não é apenas um observador passivo, mas um catalisador de experiências que se alinham quando você aprende a ler essas vibrações. O segredo está em perceber que o que você chama de problemas é, na realidade, o convite para desenvolver a percepção sutil, a capacidade de discernir o que é passageiro e o que é eterno dentro de você. Ao reconhecer essas correntes internas, você começa a perceber que a vitória não é externa, mas uma conquista do equilíbrio interno, uma dança entre o saber, sentir e agir. É nesse ponto que os princípios herméticos deixam de ser abstratos e se tornam instrumentos de transformação prática, silenciosa e profunda. Thoth nos lembra que a sabedoria é uma forma de linguagem da luz e que cada símbolo que você encontra em sua jornada é uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Visualize sua mente como uma biblioteca cósmica, onde cada registro que você acessa amplia sua percepção. O que muitos não compreendem é que a mente humana, assim como o universo, opera em camadas. Há níveis de percepção que só se ativam quando você se torna atento ao microcosmo interno, a voz que fala entre pensamentos, a memória que pulsa silenciosa. É nesse espaço que as leis herméticas se manifestam de maneira viva, e você pode observar que os eventos da vida começam a se reorganizar em padrões que fazem sentido, como se o universo começasse a escrever de acordo com o que sua consciência já sabe. Cada situação que você vivencia é uma espécie de espelho, revelando não o mundo externo, mas a estrutura interna que você ainda não integrou. Reconhecer isso permite transmutar conflitos em oportunidades, obstáculos em portais, silêncio em compreensão profunda. Ao praticar essa atenção sutil, você desperta a capacidade de observar a vida com clareza, quase alquímica, percebendo a interdependência de tudo ao seu redor e a responsabilidade que sua consciência carrega em cada instante. A polaridade, quando explorada com profundidade, deixa de ser apenas uma lei abstrata e se transforma em uma ferramenta de integração do ser. É na capacidade de perceber os opostos, não como inimigos, mas como complementares, que você encontra a verdadeira força interior. Cada emoção contrária, cada pensamento conflitante, cada impulso que parece divergente, é, na verdade, uma oportunidade de unificação. Se você observar com atenção, perceberá que em toda sombra existe um ponto de luz e em toda dor uma semente de expansão. Thoth ensinava que reconhecer essa dualidade é como ler uma partitura cósmica. Cada nota, por si só, é apenas um som, mas juntas formam a melodia da existência. É nesse entendimento que você começa a experimentar o que a tradição védica chama de equilíbrio do Dharma interno, onde cada ação, cada escolha, cada reação se harmoniza com a essência universal. A vitória, portanto, não é a eliminação do conflito, mas a dança consciente com ele, a percepção de que tudo contribui para o refinamento do espírito. A lei do ritmo nos mostra que tudo tem seu compasso e que lutar contra a corrente é desperdiçar energia preciosa. Observar o ritmo universal é como perceber o pulso de uma música invisível que governa o cosmos. Há momentos de alta intensidade, há momentos de calmaria, há períodos de crescimento e períodos de introspecção. Aprender a sincronizar-se com essas ondas internas e externas é o que permite navegar pela vida com maestria.
Quando você entende que cada fase tem seu propósito, deixa de resistir ao fluxo natural e passa a perceber que os atrasos, pausas e silêncios são fundamentais para a preparação de novos saltos de consciência. A prática de atenção ao ritmo interno é um convite para experimentar a vida sem a ansiedade de controlar, sem o peso de expectativas rígidas, permitindo que a inteligência do todo organize eventos de maneira harmoniosa. Esse alinhamento sutil entre ritmo e intenção potencializa a eficácia de cada ação e transforma a experiência cotidiana em campo de aprendizado consciente. A lei de causa e efeito revela que nada acontece por acaso e que cada escolha, mesmo a mais sutil, desencadeia um efeito no campo invisível da existência. Observar suas decisões como sementes lançadas no solo cósmico transforma a percepção de responsabilidade, sem criar culpa, mas cultivando o poder pessoal. É fascinante perceber que pequenos ajustes internos, uma mudança de intenção, uma nova interpretação de uma situação, reverberam no mundo externo de maneiras inesperadas. Assim, a aplicação consciente dessa lei permite que você atue como um escriba da própria vida, escrevendo acontecimentos de acordo com a clareza de sua consciência. Laboratórios de neurociência hoje começam a mapear padrões de atenção, memória e intenção que comprovam que nossa percepção e foco moldam experiências, confirmando de certa forma o que Todd descreveu como a mente universal em ação. O efeito é uma expansão da percepção de causalidade, que não é linear, mas multidimensional, e que revela interconexões invisíveis entre pessoas, eventos e memórias ancestrais. Quando falamos da lei da geração, nos conectamos com a essência criativa da existência. Cada pensamento, cada imagem mental, cada intenção nutrida no campo da consciência é uma semente que busca expressão. Esse princípio vai além do simples ato de criar. É a manifestação consciente da fecundidade interior. Hermes Trismegistus descrevia a geração como o ponto de encontro entre a energia masculina e feminina dentro de cada indivíduo. Não no sentido físico, mas como forças complementares de criação mental e espiritual. Ao cultivar imagens internas de vitória, equilíbrio e expansão, você está gerando silenciosamente novos mundos possíveis. É como desenhar uma arquitetura invisível que depois se manifesta na realidade material, alinhada com os padrões universais. Essa compreensão muda completamente a relação com a vida. Cada dia se torna um campo fértil de criação consciente. A transmutação interior é a ponte que conecta todas essas leis. Não se trata de mudança superficial, mas de refinamento profundo da consciência, onde pensamentos densos se transformam em clareza, emoções turbulentas em calma estruturada, padrões repetitivos em liberdade criativa. Quando você percebe a mente como laboratório alquímico, cada experiência torna-se matéria-prima para o crescimento espiritual. As tradições herméticas sempre enfatizaram que a verdadeira vitória não é acumular bens ou status, mas transformar-se a ponto de reconhecer o divino em cada gesto, em cada respiração. Praticar essa transformação é um ato de coragem silenciosa, pois exige enfrentar memórias, crenças e hábitos que foram herdados, muitas vezes sem questionamento, mas que agora podem ser moldados conscientemente. Ao explorar o mentalismo, você descobre que pensamentos não são meras abstrações, mas forças que estruturam realidade. Cada imagem interior carregada de intenção é uma lâmina de luz que corta a ilusão e revela padrões sutis. É nesse ponto que o caminho do autoconhecimento profundo se torna tangível. Ao compreender que o mundo externo é reflexo do interno, você percebe que vencer na vida é harmonizar essas duas dimensões. A prática constante de observação interna, de reflexão e de ajuste de percepção, mesmo em pequenas ações diárias,
provoca mudanças significativas na experiência de realidade. É como um alinhamento cósmico que se manifesta silencioso, mas inescapável, reorganizando acontecimentos de acordo com a coerência da consciência. A correspondência, aplicada com atenção, permite perceber padrões em múltiplas escalas. Um conflito interno ecoa em relações externas. Uma escolha consciente reverbera em campos inesperados. O exercício de notar essas repetições fortalece a intuição e desenvolve uma percepção de tempo não linear, onde passado, presente e futuro se entrelaçam como fios de um mesmo tecido. Todd ensinava que reconhecer essas correspondências é abrir portas para o entendimento da vida como um sistema de inteligência viva. Assim, situações repetitivas deixam de ser frustrantes e passam a ser oportunidades de integração, permitindo que você utilize cada desafio como laboratório de autodomínio e expansão da consciência. A vibração, por sua vez, não é um conceito abstrato. Cada sensação, cada emoção, cada pensamento cria ondas no campo sutil da mente e do corpo. Observar essas ondas permite perceber quando há dissonância e quando há harmonia. Um indivíduo que aprende a ajustar sua frequência interna, mesmo de maneira simples, percebe respostas diferentes da vida. Pessoas, oportunidades e ideias começam a se alinhar de maneira mais fluida. É um processo gradual, silencioso, mas profundamente eficaz, que demonstra que Todd não falava de mistérios místicos, mas de princípios universais aplicáveis à experiência cotidiana. A polaridade, revisitando-a sob outro prisma, revela que a vida não é sobre eliminar conflitos, mas sobre reconhecer o fluxo natural entre extremos, alegria e tristeza, ação e pausa, luz e sombra, todos são necessários para o equilíbrio. A verdadeira maestria vem quando você consegue navegar entre esses polos sem se identificar excessivamente com nenhum deles, mantendo o centro de consciência firme, como um eixo que mantém a roda girando suavemente. Essa percepção gera serenidade, mesmo diante de desafios, pois você entende que nada é absoluto e que cada oposto contém em si a semente do outro. O ritmo, de maneira prática, pode ser sentido nas rotinas, nas relações e no corpo. Ao perceber que certos ciclos são inevitáveis, você aprende a planejar ações sem ansiedade, a respeitar pausas e a se preparar para momentos de crescimento intenso. É como dançar com o tempo, sentindo o compasso invisível que permeia cada célula do corpo e cada pensamento da mente. Essa consciência gera liberdade. Você não é mais escravo do relógio ou do imediatismo, mas um condutor atento do próprio fluxo, capaz de ajustar a velocidade interna em sintonia com o universo. A lei de causa e efeito aplicada diariamente transforma cada ato em experiência consciente. Pequenas escolhas feitas com intenção reverberam em padrões sutis que influenciam o ambiente, as relações e a percepção de si mesmo. Observar essas consequências permite ajustar atitudes, refinar intenções e perceber como pequenas correções internas produzem efeitos duradouros. Assim, o poder pessoal não está em controlar tudo, mas em atuar com consciência, reconhecendo que cada movimento é uma semente de experiência futura. A geração se manifesta também como fertilidade de ideias, projetos e iniciativas. Ao cultivar intenções claras, você nutre em sua mente sementes que amadurecem em manifestações concretas, de acordo com a sintonia que mantém com as leis universais. A criatividade deixa de ser fruto de esforço externo e se torna a expressão natural da harmonia interna. Esse processo gera uma sensação profunda de alinhamento e autenticidade, pois o que surge do interno ressoa com o todo, revelando que cada criação é uma extensão da consciência universal. A transmutação interior, novamente, surge como catalisador de todos esses princípios. É através dela que hábitos densos, padrões repetitivos e crenças limitantes se transformam em clareza, força e sabedoria.
É a prática constante de observar, ajustar e integrar que gera maturidade espiritual e psicológica, permitindo perceber a vida não como batalha, mas como oportunidade de manifestação consciente do espírito. Essa alquimia interna é silenciosa, porém inescapável, pois transforma a relação com o mundo e com o próprio eu. O mentalismo aprofundado revela que pensamentos estruturam realidade em múltiplas camadas. Cada intenção clara, cada imagem mantida com foco, age como uma matriz que influencia a manifestação de eventos, revelando a interconexão entre mente, corpo e cosmos. O aprendizado aqui é perceber que o controle não está em manipular externamente, mas em refinar a própria consciência, harmonizando-a com os princípios eternos. Esse refinamento contínuo transforma desafios em lições, caos em padrões e experiências em sabedoria vivida. A correspondência aplicada de forma intensa mostra como eventos externos refletem estados internos de consciência. Um conflito externo frequentemente indica um desequilíbrio interno. Uma oportunidade inesperada pode revelar uma sintonia recém-estabelecida com padrões universais. Observar e integrar essas correspondências aumenta a percepção intuitiva, permitindo agir de maneira alinhada com o fluxo da vida. Esse é o segredo silencioso que Thoth ensinava aos iniciados. A realidade não é separada de quem a observa, e compreender isso abre portas para domínio interno e clareza na manifestação externa. A vibração revisitada revela que o mundo responde à frequência interna. Emoções harmonizadas, pensamentos claros e intenções alinhadas elevam a frequência pessoal, e isso modifica a percepção e a interação com a realidade. Um praticante atento nota como ambientes, pessoas e oportunidades começam a ressoar de maneira coerente com seu estado interno, criando uma experiência de vida mais fluida, rica e conectada com os princípios universais. Esse alinhamento não é instantâneo, mas consistente, silencioso e profundamente transformador. A polaridade, mais uma vez, ensina que reconhecer e integrar os opostos é essencial para a maturidade interior. Luz e sombra, alegria e dor, ação e contemplação, tudo é parte de um sistema maior que visa a expansão da consciência. Ao perceber e trabalhar conscientemente com esses opostos, você desenvolve resiliência, equilíbrio emocional e clareza de propósito, tornando-se capaz de navegar pela vida com segurança interna e percepção refinada. Hoje você percorreu um caminho que estava escondido sob camadas de percepção cotidiana. Cada princípio hermético, cada palavra de Thoth, funcionou como um espelho silencioso, refletindo aspectos de sua mente profunda que raramente recebem atenção. Você tocou memórias arquetípicas que sempre habitaram seu interior, mas que aguardavam reconhecimento. Sinta por um instante como se uma biblioteca invisível tivesse se aberto diante de você, com registros antigos sussurrando verdades sutis sobre o ritmo da vida, a polaridade dos acontecimentos e a dança da causa e efeito. Hoje você acessou um patamar onde percepção e intenção se entrelaçam, e algo dentro de você começou a alinhar-se com o fluxo universal de forma quase imperceptível, mas irrevogável. Se durante essa jornada alguma centelha de consciência se acendeu, manifeste isso nos comentários. Escreva: eu desperto a chama da minha mente interior. Que essa declaração seja um gesto simbólico, um selo de sua travessia consciente, mostrando que você se dispõe a continuar explorando os códigos sutis da vida. Cada palavra registrada é como um eco silencioso entre almas que buscam o mesmo alinhamento. Perceber que vencer na vida é, acima de tudo, um movimento de interioridade consciente, uma alquimia que transforma o olhar, o pensar e o sentir. Se você sente que este momento ressoou com algo profundo, que tocou camadas adormecidas da sua percepção,
Inscreva-se e permaneça nesta jornada simbólica. Aqui, cada vídeo é um portal para memórias arquetípicas e imagens interiores que convidam a expandir a consciência e reorganizar padrões internos. Inscrever-se é mais do que acompanhar. É assumir a disposição de continuar caminhando com atenção, introspecção e clareza, integrando cada princípio hermético à própria vida e aprendendo a reconhecer o fluxo do todo em cada gesto, pensamento e escolha. Que a sabedoria silenciosa continue a ecoar em seu interior, como uma biblioteca antiga que se recorda de cada página escrita pelo tempo. Que cada princípio, cada símbolo explorado hoje encontre ressonância em você no momento certo e que a mente desperta reconheça o ritmo invisível que rege a vida, a correspondência entre microcosmo e macrocosmo, e a dança de todas as polaridades que sustentam sua experiência. Para aqueles que ficaram até aqui, uma técnica simbólica de aplicação prática, totalmente segura e compatível com o que exploramos hoje. Sente-se confortavelmente, mantendo a coluna ereta e a respiração consciente. Feche os olhos e visualize uma esfera de luz suave no centro da mente, representando sua consciência. Mentalmente, percorra cada uma das 7 leis herméticas, imaginando-as como portais ao redor dessa esfera. Mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito, geração. Observe como cada portal emite uma vibração distinta, uma tonalidade simbólica que ressoa internamente. Escolha uma lei para focar, por exemplo, a lei da vibração. Visualize ondas suaves atravessando a esfera, equilibrando pensamentos e sentimentos, harmonizando padrões internos. Permita que a esfera absorva essa frequência, expandindo-se lentamente e tocando cada canto da mente e do corpo, como se estivesse redesenhando silenciosamente estruturas internas. Passe para a próxima lei, mantendo a percepção da primeira, e repita o processo. Note como cada camada de percepção se integra à anterior, criando um alinhamento gradual e harmonioso. Ao percorrer todas as 7 leis, imagine a esfera tornando-se uma rede de luz, conectando todos os portais, simbolizando a integração dos princípios herméticos em sua consciência. Respire profundamente e abra os olhos lentamente, mantendo a sensação de alinhamento e presença. Registre mentalmente quaisquer insights, imagens ou pensamentos que surgirem. Eles são sinais de ressonância com sua mente profunda. Pratique esta visualização regularmente, permitindo que cada sessão revele novas camadas de percepção, como um escriba silencioso atualizando registros internos, alinhando-se com o fluxo da vida e fortalecendo a habilidade de navegar na existência de forma consciente e equilibrada.